Gostaria aqui de cumprimentar aqui na mesa o Antônio, nosso secretário de Agricultura lá de Monte Carmelo, pelo importante trabalho, pelo importante relato da importância da sua família na produção de queijo. Falar em queijo, Serjão da Canastra, que alegria poder ver você aqui hoje colocando esse vídeo, né, de destaque nacional por esse prêmio Super Ouro Internacional que você e o seu produto conquistou lá na França. Prezado João, que deu uma verdadeira aula aqui, eu digo que as palavras do João, eu considero, senhor presidente, que o João aqui nessa mesa, certamente é a pessoa mais realista. E certa vez eu descobri com um velho chefe o conceito de realista, Serjão. Ele dizia que o realista é aquele que vive a mesma situação diferentes vezes. Então, o João é o mais realista entre nós todos, porque ele vive essa mesma realidade aqui, João, como você mesmo destacou, há 30 anos. E eu gostaria de destacar também na sua fala que você relatou a sua entrada lá como criança, produzindo seus queijos, entre aspas, ilegais. Você foi em busca de conhecimento, você se formou técnico agrícola, você se formou engenheiro agrônomo e hoje é um verdadeiro baluarte dessa luta dos nossos produtores e tenho certeza que são muito bem representados pela sua firmeza, pelo seu conhecimento e, sobretudo, pela valorização da história em que hoje você tem argumentos para defender o nosso queijo Minas artesanal em qualquer instância do nosso poder, seja legislativo, executivo, judiciário, no Brasil e no mundo. Eu gostaria de cumprimentar também os pesquisadores que aqui estiveram presentes, destacando aqui o Cristiano, lá de Dores do Turvo, ali na nossa zona da mata, quem caminha ali, saindo de Barbacena, indo para Viçosa, nós passamos uma estrada de terra, em Abreus, Dores do Turvo, Senador Firmino, Paula Cândido, até chegar em Viçosa, Dores do Turvo, muito importante, uma bacia leiteira importante, mas sem muita tradição do queijo. Outros convidados, e eu gostaria, e deixei por fim, senhor presidente, propositalmente, gostaria de cumprimentar os meus colegas médicos veterinários que estão aqui, o doutor André, e também a doutora Larissa, que estão aqui nas minhas anotações. Eu não tenho, também o nosso fiscal agropecuário, do nosso importante mapa, e também alguns que nos assistem pelas redes, a doutora Júlia, nossa médica veterinária também, lá do consórcio de Caxambu, CIMAG, e na figura presencial aqui dos nossos colegas médicos veterinários, eu gostaria de dizer, João, que você realmente identificou onde está esse problema. Os nossos fiscais, médicos veterinários, com conhecimento de causa, eles ocupam uma posição que eles devem cumprir a lei. E você relatou muito bem das origens lá do nosso RISPOA, lá na década de 50. E se não houver a mudança do amparo jurídico, nós não podemos em momento nenhum questionar as ações dos nossos fiscais. Eles estão ali para cumprir a lei e, como o doutor André disse aqui nessa tribuna, se não fossem os nossos fiscais do IMA, que é uma referência nacional, e do MAPA, o que seria do Brasil nessa pandemia, o que seria do nosso agronegócio. Às vezes eu penso, e aqui quando eu entrei nessa casa legislativa, eu ouvi uma frase que muito me incomodou. Quando me disseram que defender fiscal não dava voto. E eu disse a essa pessoa, eu defendo a lei, eu defendo a verdade. Eu não defendo nada em busca de votos. Então, se os nossos fiscais agropecuários, se os nossos engenheiros agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas, eles são parceiros do produtor rural. E é isso que nós temos que desconstruir dentro dessa casa, que é a Casa do Povo de Minas Gerais. Como disse o doutor André, é o espaço mais democrático que nós temos em Minas Gerais, para que juntos, todos nós tenhamos essa percepção que o João aqui no início
dessa audiência relatou e foi muito feliz. Ele foi muito feliz quando disse que foi buscar o conhecimento, porque a partir desse conhecimento ele tem argumentos para hoje, né, João, defender o nosso RISPOARTE. Se nós não passarmos por esse crivo do Legislativo Federal com a formulação de uma nova lei, nós não sairemos desse lugar. Nós continuaremos aqui nos próximos 20 anos na velha luta do Rochedo com a maré. E aí, Antônio, nessa briga do Rochedo com a maré, quem se dá mal é o marisco. E nessa situação, o marisco é o produtor rural. Então não adianta tentar encontrar culpados, mas sim encontrar soluções. Essa casa deve ser a casa das soluções. Todos que falaram aqui pontuaram várias ações muito importantes que vão acontecendo na velocidade até do que a pandemia nos permitiu. Eu queria destacar aqui que, através da minha ação parlamentar, destinei emendas que estão sendo utilizadas lá no Instituto Cândido Tostes, um importante baluarte aí da nossa pesquisa nos queijos, da nossa EPAMIG, também investimentos lá no Curral Leiteiro, lá do campus da EPAMIG, lá em São João del Rei. Gostaria de destacar aqui a fala da nossa secretária, que buscou recursos no Ministério da Agricultura para capacitação, para habilitação e para equipar essa rede de laboratórios, que será muito importante nessa nossa busca. E aí eu digo que essa busca de convencimento pela educação. Mais uma vez, o nosso produtor precisa, e eu vejo que nós temos nos nossos queijos de Araxá, da Canastra, da Serra do Salitre, de Campo das Vertentes, do Cerrado, do Cerro, do Triângulo Mineiro, de Alagoa, da Mantiqueira, nós temos nesses produtores, João, verdadeiros exemplos que buscaram a educação, que buscaram o conhecimento e cada vez mais eles precisam ser vitrine. Eles precisam expandir essa sua experiência para os demais produtores. Só assim que nós construiremos juntos essa modificação da nossa agropecuária. Tenho aqui também, quero destacar a presença aqui da Secult, que diz da importância, e não é preciso, isso todos nós já sabemos, mas da importância dessa ação transdisciplinar de diferentes pastas do governo. Hoje o nosso queijo é gastronomia, hoje o nosso queijo é turismo. E estive recentemente, senhor presidente, com a ministra Tereza Cristina, quando ela, na semana retrasada, esteve lá na Universidade Federal de Viçosa, e conversamos sobre a temática, ela muito preocupada, e ela me disse, naquele momento, e aí, doutor André, doutora Larissa vão concordar comigo, que nós passamos aqui 3h05, e em momento nenhum nós chegamos talvez num ponto mais crítico da nossa produção de leite, que não é realidade dos nossos produtores cadastrados, mas é uma realidade que nós não podemos fugir de Minas Gerais e do Brasil, que é a sanidade do nosso rebanho. Duas palavras, doutora Larissa e doutor André: brucelose e tuberculose. Isso precisa ser encarado por essa casa com responsabilidade, porque em alguns momentos, quando se discute legislação, as pessoas pensam numa facilitação. Mas quando nós encaramos, e agora nós temos esse exemplo no mundo inteiro, quando nós encaramos uma pandemia causada por um agente invisível, por um famoso coronavírus, que todos hoje sabem que existem inimigos invisíveis, se nós descurarmos da nossa ação técnica parlamentar e permitirmos qualquer coisa que fuja, pode ser que ninguém vai morrer, senhor presidente, mas traremos prejuízos silenciosos para a nossa população. A tuberculose bovina, a brucelose bovina são zoonoses, são doenças comuns aos homens e aos animais que são passíveis de transmissão. E transmissão através de leite cru.
O processo de pasteurização que aconteceu lá na década de 50 foi uma evolução, inclusive de saúde pública para a nossa sociedade. E eu digo também, João, e você tem essa experiência europeia, e certamente você tem isso na sua bagagem, que existem diferenças muito importantes entre a sanidade do rebanho bovino europeu, a cultura do povo europeu e a cultura, infelizmente, de uma pequena parcela de produtores rurais. Você sabe muito bem que é muito comum que animais positivos sejam comercializados para o vizinho e essa doença aí continua propagando. Então, eu digo que é um desafio, e um desafio enorme que o nosso Ministério da Agricultura, e eu disse isso para a ministra Tereza Cristina, o quanto eu admirava a ministra, como engenheira agrônoma, formada lá na Universidade Federal de Viçosa, como uma técnica, deputada federal e hoje ministra da Agricultura, que ela estava sabendo equilibrar muito bem essa balança. Pois, às vezes, nós, num ímpeto político, podemos descurar de ouvir aqueles técnicos. E eu vejo o quanto, nessa pandemia, isso foi chamado à baila em todas as redes de televisão, de imprensa, que os técnicos, que a saúde, que a ciência deveria ser valorizada. E não pode ser assim na sanidade animal. Não pode ser assim, porque nós temos hoje uma saúde única, em que a saúde dos animais, a saúde do ser humano e o meio ambiente estão completamente integrados. Não existe como separar esses entes desse cenário tão importante. Então eu vejo, senhor presidente, parabenizo Vossa Excelência pela temática dessa tarde de hoje. Aprovamos um requerimento aqui em que eu solicito ao IMA, que eu solicito à SEAPA, que eu solicito à Secretaria de Governo, a celeridade nessa regulamentação desses nossos queijos, João. Porque nós sabemos que Alagoa e Mantiqueira já estão regulamentados, mas eles não são queijos feitos com pingo, eles são queijos feitos com fermento e às vezes até sofrem processos de aquecimento ao longo da sua confecção, trazendo essa diferença básica para os nossos queijos feitos com pingo. A pesquisa é determinante, mas a ação política que aqui essa Comissão de Agropecuária se propôs na tarde de hoje, tenho certeza que não irá parar nessa audiência. Eu fico olhando para você, João, e gostaria que você continuasse com essa sua luta, e hoje deixou de ser luta. Você hoje passa a ser um integrante na linha de frente que esclareceu a todos nós qual o melhor caminho nesse momento de alguém que tem na sua história o que torna mais realista que todos nós nessa mesa para buscarmos esse caminho. E o Antônio, lá na ponta, concordou com você também. Minas Gerais tem pressa, o Brasil tem pressa, e não tenho dúvida que os produtores de queijo Minas Artesanal de Minas Gerais têm muita esperança que dessa tarde saia algo novo. O caminho é longo, senhor presidente, mas tenho certeza que iremos traçá-lo com seriedade, com respeito com a coisa pública e, sobretudo, pensando no bem dos 22 milhões de mineiros e mineiras que nós representamos nessa casa. Muito obrigado, devolvo a palavra, tenham todos uma boa noite.